Eu sou embaixador, embaixador real. Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo, conselheiros e embaixadores do Rei. Quero compartilhar com os irmãos um texto do apóstolo Paulo, que se encontra na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Teremos como tema dessa pequena reflexão: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Meu nome é Adriano, sou conselheiro de embaixadores do Rei aqui da PIB de Veracruz. Leamos o texto, amados. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Meus amados irmãos, a primeira prisão de Paulo é motivada pelos judaizantes, motivação religiosa. A segunda, por motivos políticos. Ela está vinculada ao decreto do imperador, ou seja, ele é preso por causa de uma perseguição política. Na primeira prisão, o apóstolo Paulo sai para dar continuidade à sua obra missionária, mas na segunda, ele sai direto para o martírio. Na noite de 17 de julho de 64, um grande incêndio aconteceu em Roma. O fogo durou 6 dias e 7 noites. 10 dos 14 bairros da cidade foram destruídos pelas chamas vorazes. Segundo alguns historiadores, o incêndio foi provocado pelo próprio imperador Nero. Pelo fato de 2 dos bairros que haviam grande concentração de judeus e cristãos não terem sido atingidos pelo incêndio, Nero encontrou uma boa razão para culpar os cristãos pela tragédia e também para prender o apóstolo Paulo como o líder dos incendiários de Roma. A partir daí, meus amados, a perseguição contra os cristãos tornou-se insana e sangrenta. Muitos historiadores vão dizer que faltou madeira na época para fazer cruz. Tamanha quantidade de cristãos que eram crucificados. Os crentes eram amarrados em postes e incendiados vivos para iluminar as praças e os jardins de Roma. Outros, segundo o historiador Tácito, foram jogados nas arenas, enrolados em peles de animais, para que os cães famintos pudessem matá-los a dentadas. Outros ainda eram lançados no picadeiro para que touros enfurecidos os pisoteassem e esmagassem. É dentro desse contexto que o apóstolo Paulo, ao final dessa carta, ele faz uma profunda análise do seu ministério. Ele começa então a narrar o seu passado, presente e futuro. Em primeiro lugar, quando olhamos para o versículo 7 do capítulo 4 de 2 Timóteo, nós vemos o apóstolo Paulo olhar para o passado, um duro passado, com gratidão. E ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo está passando o bastão para o seu filho Timóteo, antes de enfrentar o martírio. E ele relembra que a sua vida foi dura, difícil. Paulo lutou com poderes sombrios da maldade, contra Satanás, contra vícios judaicos, cristãos e gentios, contra a hipocrisia, violência, conflitos e imoralidades em Corinto. Contra fanáticos e desleixados em Tessalônica. Combateu também gnósticos e judaizantes em Éfeso e Colossos. E não por último, no poder do Espírito Santo, ele lutou contra si mesmo, contra o velho ser humano dentro de si mesmo. Tribulações externas e temores internos, como ele vai dizer a nós que havia um espinho na carne que o incomodava. Acima de tudo e de todas as coisas, porém, o apóstolo Paulo lutou em prol do Evangelho. A grande luta da sua vida.
seu bom combate. Nós precisamos entender, meus queridos, que não morre bem quem não vive bem. A vida é mais do que viver e a morte é mais do que morrer para o cristão. Em segundo lugar, Paulo olhou para o presente com serenidade. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O veterano apóstolo sabe que vai morrer. O termo partida é um eufemismo, algo brando, para dizer que estava chegando o tempo da sua morte. Mas ele diz algo importante. Não é Roma que tirará a minha vida. É Ele quem vai oferecê-la. Mas Ele não oferece a sua vida a Roma, mas a Deus, em prol do Evangelho de Cristo e de Cristo. Paulo se refere à sua morte como uma partida. Paulo usa essa palavra partida, como eu disse, como um eufemismo para a morte. Ele está aqui levantando ou invocando um quadro de um navio levantando âncora para partir. Ele está dizendo aqui que um soldado ou um viajante está levantando acampamento para poder partir. Para o apóstolo Paulo, a morte dos crentes equivale a partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses, capítulo 1, versículo 23. É deixar o corpo e habitar com o Senhor, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. É lucro, Filipenses, capítulo 1, 21. A Bíblia diz que a morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor, Salmo 116, versículo 15. É bem-aventurança, Apocalipse 14, 13. Pois é ser levado para o seio de Abraão, Lucas, capítulo 16, versículo 22. Ir para o paraíso, Lucas 23, versículo 43. E ir para a casa do Pai, o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2, nos diz. Em terceiro lugar, Paulo olhou para o futuro com esperança. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Meus amados, mesmo que o imperador o condenasse à morte e o tribunal de Roma o considerasse culpado, o reto juiz revogaria o veredito de Nero, considerando-o sem culpa e dando-lhe a coroa da justiça. Aí eu concordo com o Stott quando ele escreve em seu comentário sobre esse texto. Nosso Deus é o Deus da história. Deus está executando o seu propósito ano após ano. Um obreiro pode cair, mas a obra de Deus continua. A tocha do Evangelho é transmitida de geração em geração. Ao morrerem líderes da geração anterior, é da maior urgência que se levantem aqueles da geração seguinte e com coragem tomem os seus lugares. Por isso nós somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós rogasse. Precisamos entender que o Senhor está nos convocando, embaixadores do Rei, para dar continuidade ao trabalho de tantos homens, não só Paulo, que entregaram a sua própria vida em prol do Evangelho. Meus amados, o coração de Timóteo deve ter sido profundamente tocado por essa exortação do velho guerreiro, quando ele dá orientações ao seu filho na fé, que continue a propagar o Evangelho, a ser uma testemunha viva de que Cristo é, do que Cristo fez e que um dia ele voltará. A Bíblia não registra os últimos dias do apóstolo Paulo, mas de acordo com a tradição, porém, ele foi declarado culpado, sentenciado à morte e decapitado. Ou seja, teve sua cabeça fora do seu corpo nessa morte
de decapitação. No entanto, Timóteo e outros cristãos deram continuidade à obra do apóstolo Paulo, à obra de Cristo. Meus amados, conselheiros e embaixadores do Rei, nós também precisamos, assim como Timóteo e outros líderes, dar continuidade à propagação do Evangelho. Como o John Wesley costumava dizer, e aqui eu quero finalizar, Deus sepulta os seus obreiros, mas a sua obra continua. Uma vez embaixador, sempre embaixador do Rei. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém.